E é pela sua misericórdia, é pela sua graça que já nos é suficiente, que estamos aqui hoje. E já que viemos, sejamos intensos. Fala assim comigo: é com intensidade que o Espírito Santo vive em mim. Agora, com que intensidade, com que expectativa você deseja ser morada do Espírito Santo? Qual é a tua expectativa, meu irmão, para o Espírito Santo fazer morada? Qual é o tamanho do espaço que você disponibiliza para Ele se envolver dentro de você, para Ele te conduzir, para Ele te transformar? O Espírito Santo não se contenta com o espaço vazio que sobra dentro de nós. Ele quer plenitude. O Espírito Santo não quer ocupar o espaço vazio que está sobrando aí dentro de você. O espaço, muitas vezes, que nós estamos dispostos a oferecer para que Ele habite dentro de nós, é o que sobrou, porque o restante está ocupado pelo nosso ego, o restante está ocupado pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, pelas nossas deficiências, pela cegueira que envolve, que prende a luz da nossa visão neste mundo. Então, querido, muitas vezes só oferecemos um espacinho assim. Sabe aquele quartinho, aquele espacinho que tem lá na tua casa, que você destina para colocar as coisas que você não usa? Sabe? Aquele espacinho que você joga a bagunça? O lugar onde você deposita o que você pretende usar um dia e nem sabe se vai usar? Quem entende isso? Esse espaço, meu irmão, existe dentro da tua alma. E não é esse espaço que o Espírito Santo de Deus quer. Intensidade é o que Ele vai derramar sobre você, com relacionamento, a partir do momento que você permitir que Ele seja pleno. Quem entende isso, diga amém. O tema da palavra de hoje: porta formosa. Fala assim comigo: porta formosa. Como todo mundo sabe, pelo óbvio, porta é um lugar de entrada. Porta formosa, um lugar de entrada bonito, que pelo o nome já nos conduz assim, já leva a nossa mente, né, a imaginar que seja um lugar muito belo, um lugar muito prazeroso de se olhar. E é a respeito desse tema que o Espírito Santo quer tratar conosco hoje. A tua mente, os teus olhos, os teus ouvidos é uma porta de entrada. A tua boca é um canal que Deus quer usar como porta para que outras pessoas entrem em Jesus. Então hoje nós precisamos fazer uma conexão entre a porta e a formosura. Fala assim, aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 1 em diante. Presta atenção, seja intenso hoje, mergulhe, esvazie-se de si mesmo. Nada do que está lá fora, nada do que tem além deste lugar neste momento é mais importante para você do que essa palavra que Deus vai usar para abrir um caminho, para te mostrar uma fronteira que você vai cruzar hoje, amém? Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar
no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Fala aleluia. Fala assim: a porta é formosa. Queridos, o que nós temos aqui é o cenário em que Pedro e João, às 3 da tarde, vão ao templo orar. E logo no caminho encontraram um mendigo do lado de fora da porta. A porta era chamada de Formosa. Essa porta dava acesso ao templo. Esse mendigo, como foi discriminado aqui, ele era aleijado das pernas e ficava ali. Na verdade, ele era levado para lá todos os dias, porque ali era um lugar estratégico para se ganhar esmolas, devido ao grande número de pessoas que iam ao templo orar todos os dias. E quando a pessoa ia para o templo orar, eles costumavam ser muito generosos. Estrategicamente, aquele homem era conduzido por alguém, já que ele era aleijado de nascença. E ele era colocado do lado de fora. Fala assim comigo: do lado de fora da porta chamada Formosa. Aquele homem ficava ali, e ele era um homem feliz, ele era um homem satisfeito, ele era um homem que estava, vamos dizer assim, feliz, satisfeito, porque lá do lado de fora, do lugar chamado Porta Formosa, ele ganhava o seu sustento. Do lado de fora, esse homem ganhava o seu sustento. É por essa perspectiva, queridos, que tem muitas pessoas ficando do lado de fora da igreja. O sustento é mais importante do que a própria vida. Com essa mentalidade, muitos afirmam e têm esse discurso: se eu for para a igreja, quem vai pagar minhas contas? O pastor? Vou logo avisando, não vou pagar a conta de ninguém. Mas tem muitas pessoas com essa perspectiva. Tem muitas pessoas que são possuídas por um engano deste mundo e preferem se posicionar estrategicamente do lado de fora para receber esmolas. Muitos preferem a esmola do que passar pela porta. A estratégia daquele mendigo, meu irmão, foi ficar exatamente do lado de fora, em frente à porta chamada Formosa. Esse nome, Porta Formosa, chama a atenção. E quando a gente ouve, automaticamente a nossa mente constrói uma imagem de um lugar bonito. Não existe muita referência na Bíblia a respeito dessa porta. Há um conflito entre estudiosos, entre teólogos, a respeito da sua localização. Mas
A Bíblia deixa clara que a Porta Formosa era um lugar que dava acesso ao templo e que estrategicamente era usada por mendigos, leprosos, pessoas na condição de rua, pedintes, para ganhar o seu sustento. Mas formosa significa beleza. Uma pessoa formosa é uma pessoa bela, sim ou não? Olha para a formosura da pessoa que está do teu lado e fala para ela assim: parabéns, você é uma pessoa formosa, sim ou não? Meu irmão, nem que seja profeticamente, fala que é aí. A pessoa que está do teu lado é uma pessoa formosa ou é uma pessoa profética? Eu acredito que é uma pessoa bela. A profecia, querido, está nos olhos de quem vê. Fala assim comigo: a beleza está nos olhos de quem vê. Se para a pessoa que está do teu lado você teve que usar olhos proféticos, cuidado. A beleza pode não estar do lado de fora, pode estar faltando do lado de dentro. Se é para Jesus, pode aplaudir, meu irmão. Era na Porta Formosa, na porta da beleza, que tinha um cenário triste. Quem já foi em grandes centros, praças, lugares com grande aglomeração de pessoas, já viu pessoas que vivem na rua, mendigos, pessoas que ficam ali às margens da sociedade, pessoas que ficam ali mendigando. E muitas vezes, querido, o estado deplorável que aquelas pessoas chegam, tornam um lugar não muito atrativo, sim ou não? Vocês já viram um mendigo dentro da praça da alimentação do shopping? Por quê? Porque se tiver mendigo ali, vai tornar um lugar que não é atrativo. Vamos usar um português bem claro. Mendigos, aos olhos do homem, tornam qualquer lugar feio. Quem entende isso, diga amém. Mas eu fiquei analisando, por que esse nome, Porta Formosa, se o quadro que tinha ao redor dela não era um quadro agradável? Porque lugar que tem muito mendigo, lugar que tem muita miséria, não é um lugar bonito. Eu me lembro que quando foi a Copa do Mundo aqui no Brasil, as avenidas, os bairros próximos aos estádios receberam uma maquiagem. Teve alguns estados aí que eles removeram comunidades inteiras. Comunidade, entenda, favela. Só porque eles queriam colocar uma boa imagem para os estrangeiros. Avenidas que depois que a Copa do Mundo passou, foram abandonadas, tomadas por moradores de rua. Aquela maquiagem que deram aos lugares, foram apenas para tornar o lugar mais belo, somente aos olhos dos visitantes e turistas que vieram para o Brasil na época para assistir os jogos da Copa do Mundo. Quem lembra disso? Alguém costuma passar ali perto do estádio Itaquerão? Ali é meu caminho, minha rota todos os dias quando eu vou trabalhar. Ficou bonito na época da Copa, sim ou não? Ficou seguro, ficou um lugar lindo. Vai lá hoje. Então aqueles mendigos ficavam ali reunidos na Porta Formosa, porque era um lugar que tinha muitas pessoas. E para aqueles mendigos, meu irmão, o lugar era
feliz, o lugar era bonito, eles achavam o lugar formoso, só porque eles ganhavam sustento. Porta Formosa, profecia ou ironia? Nós temos ambientes proféticos em nossas vidas. A própria palavra vida é um ambiente. Quando você fecha os olhos e ouve a palavra vida, o que você imagina? Algo antagônico à morte. Sim ou não? Viver, o que é viver? É intensidade, é florescer, é beleza, é alegria. Só que a vida de muitos é uma vida de mendigância, é uma vida triste, é uma vida sem muita beleza. A vida para muitos está resumida a uma porta formosa. Tem muitas pessoas que preferem ficar só na profecia, que preferem ficar só no lugar que tem o nome de Porta Formosa, porque ali eles vão receber esmolas. Era o caso desse aleijado. Olha só o que está escrito no versículo 2: estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Deixa eu te perguntar, meu irmão, a vida é bela para você porque você tem recebido esmolas? Deus é formoso para você porque você vê nele uma fonte de bênção? A igreja é um lugar que você quer frequentar, porque quando você estiver na igreja, você vai fazer um pedido para Deus e Ele vai te dar? Versículo 3: vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Deixa eu chamar a tua atenção para algo importante. Aqui nós vemos 3 pessoas: Pedro, João e um mendigo. Fala assim comigo: Pedro, João e um mendigo. Pedro e João aqui representam a igreja. Jesus falou em Mateus capítulo 16: Pedro, tu és rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Ali Jesus estava declarando que Pedro seria um dos cabeças, um dos patriarcas da igreja. Pedro, após Jesus subir aos céus, foi um dos primeiros líderes da igreja primitiva. João também. João era um discípulo que estava presente com Jesus. Eles foram batizados no dia que aconteceu o Pentecostes. Eles receberam ali o Espírito Santo. E na primeira pregação, Pedro arrebanhou 3.000 vidas para o reino de Deus. Então eles estavam indo para a igreja, para o templo orar. Naquele momento, Pedro e João representavam a igreja que eram. Quem entende isso? Eles estavam indo para o templo orar. O templo ali, queridos, era um lugar que foi construído para Deus, mas foi um lugar que se tornou um lugar muito inacessível para muitas pessoas, por causa da religiosidade dos judeus. Então, quando Pedro ia até a igreja orar, até o templo orar, eles estavam ali sendo instrumentos para Jesus se manifestar. A igreja tem que chegar no lugar de religiosidade.
A igreja tem que chegar em lugares que tem barreiras, que tem portas fechadas, e estabelecer a presença de Jesus. Aquele mendigo, quando olhou para a igreja, aquele mendigo, quando viu Pedro e João indo na sua direção, que iria passar na frente dele, olhou: opa, você é abençoado. Quem está entendendo, diga aleluia. E o que o mendigo pediu para a igreja? Dá uma esmola. Qual foi a resposta de João, de Pedro? Olhe bem para mim, olha para a igreja, entenda o propósito que a igreja tem. E aquele mendigo olhou, mas mesmo assim, a esperança dele era de receber uma esmola. E Pedro deixou logo claro: eu não tenho prata e nem ouro. Por que fala-se primeiro prata e ouro? Aqui na terra, o mais valioso vem primeiro. O cara que ganha a medalha de ouro lá na Olimpíada foi o primeiro lugar, sim ou não? Prata, segundo. Bronze, em terceiro. E o quarto? O quarto não ganha nada, meu. Pedro fala que eu não tenho prata nem ouro, porque a prata aponta para a redenção. Nós queremos ouro, mas a palavra, toda vez que relaciona esses dois metais, a prata vem primeiro. Foi por prata que Jesus foi vendido. Então a prata aponta para a redenção que Jesus ofereceu a cada um de nós na cruz do Calvário. Então quando Pedro fala para ele aqui: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, ele estava falando aqui: o que você quer, meu irmão, é esmola. O que você quer coisa é dinheiro. Você está na presença da igreja com foco errado. Agora, se você quiser mesmo que realmente eu tenho para te dar, recebe, em nome de Jesus o Nazareno. Pedro disse: olhe para mim. E segurando-o pela mão direita, ajudou a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos do homem ficaram firmes. O que a igreja tem para você é a verdade. O poder da beleza está no nome de Jesus. A beleza da igreja, meu irmão, não está no prédio, na estrutura. O poder da igreja está na autoridade, na essência de Jesus Cristo de Nazaré. Sabe o que Pedro falou para esse homem? Esmola eu não tenho não. Eu tenho algo muito mais precioso. Eu tenho uma ferramenta para você sair desse estado de mendigância e começar a produzir o teu sustento. Eu tenho para você hoje uma palavra, e a palavra é: em nome de Jesus, ande. Estendeu a mão, levantou. Pedro naquele momento estava falando para aquele homem que preferia ficar ali, adorando a sua deficiência, adorando a esmola que ele recebia na porta do templo, do que seguir em avante. Então o que Pedro falou para ele? Avante. Fala assim, fala para a pessoa que está do outro lado: siga avante. Fala para ele: olha para a igreja da maneira certa. O que é segurar na mão direita hoje? O que você recebe na igreja quando você vem? Eu me lembro quando eu me converti. Se a igreja tivesse me dado uma cesta básica por mês, uma ajuda para pagar minha conta de água e de luz, umas camisetas usadas de donativos de irmãos, meu irmão tinha morrido. Mas a igreja não me deu isso. A igreja me estendeu a mão e começou a me ensinar,
me ensinar a respeito do nome de Jesus Cristo. Eu era aleijado e gostava de ficar lá do lado de fora mendigando. Mas quando eu conheci a verdade, quando eu entendi o propósito, eu comecei a compreender. Então eu decidi ficar de pé, eu decidi segurar na mão, eu decidi avançar, eu decidi viver o propósito e olhar para a igreja de maneira correta. Meu irmão, o que a igreja tem para você hoje é segurar na tua mão direita. Sabe o encontro? Quem já foi para o encontro aí? É aperto de mão, é mão direita. Sabe o discipulado? Olho no olho, tete a tete, conversa em particular, desafio para quebrar o teu comodismo, a tua vontade. É mão direita, meu irmão, é mão direita te dando força para andar. É o nome de Jesus sendo apresentado para você ao invés de esmolas. Sabe o desafio para você fazer uma célula? Para você pregar Jesus para mais alguém? Sabe o desafio de fazer jejum, de orar, de ler Bíblia? Isso aí é a mão direita da igreja se conectando na tua, dentro do propósito estabelecido por Jesus. Colocar as pessoas para andar, remover as pessoas do estado da esmola, mostrar que há algo bem mais precioso do que ouro e prata. O mendigo entendeu, versículo 8, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Olha só o que a igreja fez na vida desse mendigo. Olha só o que a igreja quer fazer na tua vida. Diga aleluia. O mendigo saltou. Alguém já viu aleijado saltar? Se Pedro tivesse dado esmola para ele, ele ia saltar de alegria pela esmola que Pedro deu? Sim ou não? O aleijado salta, mas só depois que ele entendeu que o nome de Jesus era mais importante do que o que ele queria, que o poder transformador de Jesus Cristo, o Nazareno, era tudo o que ele precisava, muito mais do que aquelas migalhas para comprar pão. Quem entende, diga aleluia. Fala assim comigo: depois de entender, ele saltou. É milagre ou não, queridos? Aleijado saltando é milagre. Quem entende? Ficou em pé e começou a andar. Aleijado só anda depois de saltar pelo nome de Jesus. Aquele homem começou a avançar e começou a fazer coisas que ele não fazia antes. Sabe o que Pedro fez aqui? Ele ensinou a pescar, ele não deu peixe. Quer matar alguém? Vai dando peixe para matar a fome. Pai, quer transformar teu filho num delinquente? Vai bancando a preguiça dele. Filho, quer continuar esse zero à esquerda, esse preguiçoso, esse come e dorme pelo resto da vida? Fica aí do jeito que você está, meu irmão. Está na hora de você levantar e andar. Está na hora de você se colocar de pé e com um salto diante do nome de Jesus. Quem entende, diga aleluia. A gente precisa viver este momento. A igreja te desafia. Ah, pastor, eu vou para a igreja e eu sinto bem as coisas, eu vejo as coisas acontecendo na vida do meu irmão e eu fico muito feliz com isso. Meu irmão, se você entrou na igreja, você tem direito de ver, porque a primeira coisa que Deus restaura na gente é a visão.
Depois vai mudando a identidade, vai abrindo os olhos, vai removendo as deficiências. Mas se a luz que Deus colocou nos teus olhos só está servindo para você ver as coisas acontecendo na vida do teu irmão, tem alguma coisa errada. Talvez você está olhando para a igreja do lado de fora, porque no momento que você entrar na porta da igreja, você vai ouvir falar de Jesus, e o poder do nome de Jesus é para te fazer levantar, ficar de pé e andar. Se você está olhando para a igreja, se você está vendo a igreja, se você está vendo Jesus, você não pode ver milagre acontecer só na vida do teu irmão. O nome de Jesus tem poder para transformar todos. Fala assim, todos. Sabe qual é a diferença entre aquele que conta o testemunho e aquele que ouve o testemunho? O posicionamento. Fala assim comigo, posicionamento. Mais forte, se posiciona. Fala assim, posicionamento. Acompanha aqui comigo. O homem estava mendigando na porta. Viu Pedro e João, que eram os representantes da igreja de Jesus. Eles iam para o templo orar, mas lá dentro do templo eles pregavam, eles falavam a respeito de Cristo, porque o templo era um lugar de religiosidade, era um lugar que existia uma atmosfera difícil e que Jesus era rejeitado. Mas quando aquele homem viu Pedro e João, ele falou: vou ganhar. Esses aí são chefes, são os cabeças, são os pastores da igreja de Jesus, então eles são muito bonzinhos. O que eu vou fazer? Dá um trocado, moço. Pedro falou: filho, olha para mim, olha para a igreja, olha para a noiva de Cristo, entenda o propósito. Você acha mesmo que Jesus ia derramar o seu sangue para criar uma ONG, uma organização de cunho social aqui nessa terra? O poder do nome de Jesus é eterno, é além do que você vê. Então, já que você está na mendigância, toma o nome de Jesus, levanta e anda. Fala assim comigo, posicionamento. Pedro disse: olhe, ele olhou. Pedro estendeu a mão, ele aceitou. Pedro puxou, ele ficou de pé, saltou e começou a andar. Diga aleluia. Só que ele andou na direção certa. Olha só o que aconteceu aqui. Ele entrou pela porta, andando, saltando e louvando a Deus. A porta era formosa, meu irmão. Profeticamente era formosa, mas o ambiente que estava lá, aos olhos de qualquer um, era um ambiente de desordem, de miséria, porque só tinha mendigo, oportunista, cambista. A beleza da porta, profeticamente, estava do lado de fora. Mas quando a igreja se posicionou, e quando o nome de Jesus foi declarado naquele lugar, a beleza se manifestou. Aquele homem entrou pela porta, e ele entendeu por que aquele lugar era chamado de Porta Formosa. A beleza da Porta Formosa não era para ser visto pelo lado de fora. A beleza da Porta Formosa estava do lado de dentro. Quando Deus te chama, vem. Ele não quer que você fique na porta, Ele não quer que você fique contemplando de fora, Ele quer que você veja a essência pelo lado de dentro. Quando o homem entrou pela porta, ele começou a louvar. Fala assim comigo, louvar. A palavra louvar se traduz em adoração. Adoração e gratidão. Antes, aquele homem que só adorava a sua deficiência e as esmolas, porque traziam para ele a sobrevivência, passou a adorar a Deus, a adorar Jesus, pelo direito que Ele lhe deu de ver o lado de dentro da porta. Antes, aquele homem via o que a sua deficiência, o que desejo da sua carne, as suas dificuldades lhe mostravam.
Mas depois que ele se encontrou com Jesus, ele passou a viver a vida abundante e plena. Jesus afirma: o ladrão veio para furtar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida plena e abundante. Fala assim, aleluia. Aquele homem deixou de ser um mendigo para se tornar um adorador grato. Intensidade, presta atenção nisso aqui. Você precisa aprender. Seja um adorador grato. Fala assim comigo: eu preciso aprender a ser um adorador grato. Minha graça por ti já basta. Você é grato por isso? A graça de Jesus por nós já nos é suficiente. Isso já basta para você adorar o nome do Senhor? Sabe qual foi a notícia que eu recebi 2 minutos antes de subir no altar? Que meu pai está no hospital e pode não sobreviver até amanhã cedo. Então, quando eu estava ali no quarto ouvindo essa mensagem, o pastor Celso falava aqui no altar. O tema do culto de quarta-feira foi: a minha graça por ti já é suficiente. Isso aí, querido, entrou dentro de mim como uma bomba nuclear, me deu um ânimo no espírito e falou: sabe, é verdade. Eu posso olhar com os olhos do homem e ver a Porta Formosa só para o lado de fora. Poxa, que nome legal, Porta Formosa. Mas aqui fora está cheio de mendigo. Na porta do templo, na porta da casa de Deus, tem um cenário que é miséria, é dor, é sofrimento, é exclusão. É isso que o diabo quer, meu irmão. Bombardear você com notícia ruim, com dificuldades, com percas, com coisas deste mundo, para impedir você de entrar pela porta e ver a beleza lá dentro. Você chega do lado de fora e vê a beleza. Cadê a beleza? Que beleza tem no monte de mendigo? Que beleza tem nesses religiosos que passam aqui e jogam uma moeda para não ser incomodado? Ah, se aqui fora, no lugar que é chamado de Porta Formosa, é desse jeito, imagina lá dentro, na intimidade. Quem está entendendo isso, diga aleluia. Aquele homem foi liberto. Aquele homem saiu da condição de mendigo, de aleijado, que tinha uma limitação muito grande, a ponto de ter que ser levado. Ele não ia nem só mendigar, ele era levado por outros. O diabo algumas vezes vai financiar, vai pagar a tua viagem, só para você sair de perto da Porta Formosa, só para você não conhecer a beleza pelo lado de dentro. Quem entende isso? Ah, o sustento para minha família é mais importante que ir para a igreja. Com essa história, com essa expectativa no coração de muitos, o diabo fez que a alma de muitos se esfriasse. Ah, eu não tenho condições de ir para o culto, porque meu emprego, eu tenho que trabalhar, e meu emprego toma muitas horas do meu dia. Quando sobra tempo eu chego cansado, por isso que não dá para ir para o culto. De quarta, tudo bem, quarta-feira é um dia de trabalho, um dia corrido, São Paulo, agitação. E no domingo? Ah, domingo eu estou tão cansado, eu deitei, sabe, me entreguei ali, vi o jogo. Ah, vou ficar aqui com o Faustão, Deus sabe. Ô mendigo, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Fala assim comigo: eu preciso ser um adorador grato. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11, fala de 10 leprosos. Jesus estava passando pelo local e os leprosos viram ele de longe. Então gritaram: Senhor, tem misericórdia de nós. Então Jesus parou, olhou, foi até eles
que vocês precisam? Senhor, nós somos leprosos, estamos condenados à morte. Jesus falou: saiam daqui agora e vão se apresentar ao sacerdote. Jesus não curou nenhum deles ali instantaneamente, não dessa vez. Jesus deu uma palavra. Jesus mandou eles sair dali, da exclusão, do lugar onde eles estavam, porque tem lugar, meu irmão, que te prende. Você sabe que vai morrer, mas não tem força para sair de lá. Mas, fala assim, mas a Bíblia fala que todo aquele que clamar ao nome de Jesus será salvo. Mas se você clamar, Jesus já liberou a palavra em teu favor. 10 leprosos, falam assim comigo, 10 leprosos ouviram a palavra de Jesus, meu irmão. Saiam daqui agora e vão apresentar-se ao sacerdote. Aqueles 10 leprosos foram, e a Bíblia fala que no meio do caminho eles foram curados. 10 leprosos foram curados, mas somente um voltou para agradecer. Daí eu e você, porque nós somos juízes 99% do nosso dia, sim ou não? Fala, irmão, sim, eu sou juiz, eu preciso ser liberto disso. Nós, na nossa condição de juiz, olhamos para esses leprosos e falamos assim: 10 receberam a cura por obediência à palavra de Jesus. Primeira coisa que eles tiveram que ser foi obediente, porque Jesus falou: vai apresentar-se ao sacerdote. Então eles creram e foram. Só que só um voltou para agradecer. E o que eu e você fazemos na condição de juiz? São ingratos. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? São ingratos ou não são? Sim ou não? Claro, a gente vai olhar aqui pelas escrituras, somente um foi grato. Mas pensa comigo, 10 leprosos, 9 ingratos e um grato. Daí nós chegamos aos 9 e perguntamos para ele: ei, responde para mim, você é grato pelo que Jesus fez na sua vida? O que ele vai falar? Sim. Quem acredita nisso? Amém ou não amém? Então eles não são ingratos, eles são gratos. Só que o problema desses 9, daí você fala: ainda bem que eles têm problema, porque a gente não quer perder a pose de juiz, não é? O problema desses 9 cidadãos aqui é que eles estão como a maioria de nós, meu irmão. Eles estão com a gratidão no coração. Só que gratidão não deve ser guardada no coração, ela deve ser praticada. Jesus sabe disso, Jesus exige isso. Lucas 17:17. Jesus perguntou, quem perguntou? Não foram 9 purificados? Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então ele lhes disse: levante-se e vá, a tua fé te salvou. Fala assim comigo: gratidão tem que ser praticada. Não basta guardar no coração. Aquele homem, quando ouviu de Pedro: levanta e anda, a primeira coisa que ele quis saber foi por que a porta era chamada de Formosa. O lado de fora ele já conhecia. Ele falou: bom, aqui fora eu não vejo tanta beleza, vou ver o outro lado. Cruzou a fronteira, entrou para dentro do templo, e quando ele começou a louvar a Deus, reconheceram ele.
Espera aí, você é um mendigo. Ele falou: opa, ex-mendigo. Porque Jesus me alcançou, Jesus me curou, Jesus me deu a ferramenta para ser forte, para ser saudável, e nunca mais vou pedir esmola. Se eu tiver que me envolver com esmola agora, vai ser na parte de dar. Quem entende isso? Você é grato à igreja? Meu, eu devo minha vida à igreja de Jesus. Foi na igreja que o meu casamento foi restaurado. Um monte de vezes, não foi só uma vez não. É na igreja que a minha alma é alimentada todos os dias. É na igreja que eu recebo a oportunidade de aprender, e é mais nobre ainda, de ensinar a palavra. Sabe o que isso significa? Que é na igreja, que é no propósito, que é na presença de Jesus, que a palavra se movimenta em minha vida. Eu tenho gratidão pela liderança que Deus levantou ao longo dos anos do meu ministério, do meu chamado, da minha vida. Você tem gratidão pelo líder que Deus levantou na tua vida? Sim ou não? Ah, eu sou grato aqui no coração. Cara de pau. Se Jesus fala, não foram 10 os que receberam a cura, porque somente um voltou. Jesus, ele não quer gratidão no coração, ele quer a gratidão sendo praticada. Diga aleluia. Ah, eu falo para o meu líder sempre que obrigado, porque você me ajuda. Irmão, para com isso. Gratidão não é palavra, gratidão é atitude. Sabe o que Jesus fala a respeito disso? Estes homens me honram com seus lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: pegou aí? Pegou aí? Ah, eu tenho muita gratidão aos meus pais. Já falou para ele? De verdade, gente, eu estou aqui, estou pregando, estou com convicção, estou com paz no meu espírito. Se meu pai morrer entre hoje e amanhã, eu estou feliz. Não porque meu pai morreu, mas pela gratidão que eu deixei bem claro com atitudes durante toda a minha vida. Eu nunca perdi a oportunidade de falar para meu pai que amo ele. Nunca perdi a oportunidade de abraçar, beijar e de obedecer. Posso morrer hoje, meu filho vai saber que ele sempre teve um pai que o amou e sempre quis ensiná-lo, até com porrete na mão. Quem entende isso, diga aleluia. Gratidão, meu irmão, não é só em palavras, tem que ser em atitude. Como assim, pastor? 9 discípulos, 9 leprosos, porque tem discípulo que é leproso e só vai ser curado quando obedecer. Não olha para o teu irmão, olha para você. Dez leprosos clamaram o nome de Jesus, viram a beleza na palavra. Voltem para a cidade, porque o leproso tinha que ficar do lado de fora das portas da cidade. Mas Jesus falou: vão se apresentar ao sacerdote. Eles correram. No meio do caminho, a obediência fez com que a cura viesse sobre eles. Mas 9 decidiu ser grato só no coração. Meu irmão, se a tua esposa não sabe que você é grato a ela, começa a fazer, começa a mostrar. Se teu esposo não sabe da tua gratidão por ele, começa a demonstrar isso em atitudes. São pequenos detalhes, são pequenas coisas, são pequenas atitudes, mas a gratidão precisa ser demonstrada. Ontem eu estava no Rio de Janeiro, faço um seminário lá uma vez por mês,
E na hora do almoço, a gente estava na fila e tinha 2 pastoras na minha frente. Então lá a gente começa a ter aula das 9 da manhã às 18 horas. Meia hora de intervalo. É poderoso, gente. Muito bom. É palavra ali o dia inteiro, sabe? Aula. E eu ainda pago o preço que eu saio daqui de São Paulo para ir. Então naquela meia hora do almoço é meio corrido. A gente sai ali, ontem na turma tinha cerca de 100 líderes. Então naquela meia hora para o almoço, vai todo mundo ao mesmo tempo. Então uma daquelas pastoras que estava na minha frente já comprou a fichinha do almoço para outra. Então a outra, quando chegou perto dela, falou: olha, já estou com a fichinha do seu almoço aqui. Ela falou: não precisava. Ela falou: eu faço questão, eu sou grata a você. Você já me ensinou tanto. Pagar um almoço para você é coisa pouca. Daí aquela outra falou assim, eu vi, gente, eu estava ali, essa palavra começou a nascer dentro de mim ali. Uma olhou para a outra e falou: obrigado. Mas ela falou: não vou ficar só nisso. Ela foi e abraçou a outra e deu um abraço, sabe? Eu senti o calor daquele abraço, que quase eu abracei também. Gratidão, meu irmão, é em pequenas coisas. Aquela pastora sentiu uma gratidão pelo momento que aquela outra a ajudou e decidiu ali abençoar com o almoço. Aquela outra ficou constrangida, mas ficou grata e não decidiu ficar só no obrigado, valeu, falou. Ela decidiu agir. Quem está entendendo? Não adianta ter gratidão só em palavras, meu irmão, ou só no fundo do coração. Você precisa demonstrar a gratidão. Sabe por quê? Porque toda vez que você demonstra a tua gratidão, Jesus libera uma palavra em teu favor. Olha só aqui o versículo 19. Vamos ler novamente ao versículo 17. Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então Jesus lhe disse: levante-se e vá, a tua fé o salvou. Sabe o que é isso aqui? Levante-se e vá. Jesus está falando: eu abençoo a tua atitude. Os 10 com certeza foram gratos, mas 9 guardou a gratidão no coração, mas um decidiu pôr a gratidão em prática. E a gratidão sendo praticada, ela traz palavra de bênção sobre a tua vida. Se você entende isso, diga amém. Hoje é o dia de você mostrar a tua gratidão. Hoje é o dia de você cruzar fronteiras. Eu tenho certeza que você é grato a um monte de pessoas, sim ou não? Você é grato a teu patrão por te dar uma oportunidade, sim ou não? Você é grato a teus pais, você é grato a teus professores, você é grato a amigos, a parentes, você é grato aos teus líderes. Diga aleluia. Quem tem líder aqui? Levanta a mão. É grato ou não? Já te ajudou alguma vez? Já te ofereceu a mão direita? E você já falou obrigado? Tem uns que nem obrigado é capaz de falar, né? Mas hoje você vai engolir essa tua palavra e você vai ter que ser grato pessoalmente. Por que isso, pastor? Porque a formosura da porta não está lá fora onde você está mendigando. A formosura da porta que Deus está abrindo para você chama-se Jesus. E a formosura de Jesus não é vista por muitos lá do lado de fora. Ela é enxergada, vivida e sentida aqui dentro, na intimidade. Fica de pé. Nós vamos cruzar fronteiras hoje. Fala assim: eu vou cruzar fronteiras. Tem muita situação da tua vida, meu irmão, que só está com o nome profético. Tem gente que tem uma célula que é profética. Tem gente que já tem os 12 discípulos proféticos. Diga amém.
pelo menos a profecia tem que começar a existir. Só que essa profecia já está há muitos anos. Está na hora de você cruzar a fronteira. Está na hora de você deixar de lado os olhos carnais e entrar na formosura de verdade. Você quer, em muitas situações, uma esmola. Foi por isso que você olhou para a igreja. Foi por isso que você saiu de casa para vir à igreja, porque eu espero receber algo. Meu irmão, sabe quando é que você vai viver milagres? Sabe por que milagres acontecem? Porque Deus vê sinceridade. Sabe o que faz um milagre acontecer na vida de pessoas? Sabe o que faz a cura acontecer na vida de um doente, de um leproso? É a sinceridade do coração. Deus manifesta poder quando Ele vê sinceridade. Deus não se compadece com dor. Deus não se compadece com necessidade. Deus se compadece com sinceridade. O que você tem no teu coração? É desejo pela presença de Jesus? Você de verdade quer viver na Nova Jerusalém pela eternidade? Ou você quer um benefício? Ou você quer somente algo palpável? Ah, pastor, eu quero contar testemunho uma vez por mês. Aleluia, meu irmão. Eu também quero. Mas o foco de contar o testemunho não é o resultado da bênção, é o resultado da presença. Se nós tivermos presença, se nós tivermos intimidade, o milagre vai ser um detalhe no nosso relacionamento com Deus. Põe a mão no teu coração. Respira fundo. Já que você está com a mão no teu coração, começa a sentir. Eu não estou falando do coração de carne, queridos. Estou falando da tua alma. Começa a sentir aí o teu espírito. Começa a sentir você. Qual é o teu motivo para se alegrar em Deus? O que você deseja? Presença, intimidade, eternidade? Ou você se contenta com uma moeda de ouro? Ou você se contenta com uma moeda de bronze, de cobre, de ferro? Você se contenta com um punhado de trigo? Você se contenta com algo banal deste mundo? Você prefere ficar do lado de fora, num cenário de muita feiura, num cenário que não é nada atrativo aos olhos? Ou você prefere viver o sentido perfeito da profecia? A porta formosa está aberta no dia de hoje sobre esse lugar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a porta formosa. Ele se escancara, meu irmão, para você entrar. Ele quer mostrar a beleza, mas na intimidade é do lado de dentro. Gratidão é resultado de quem cruza a porta. Você não consegue ser grato se você ainda está do lado de fora, se você não conhece o interior. Gratidão não nasce com o milagre. O milagre só nasce dentro de um coração grato. A gratidão não deve vir depois do milagre, mas é a gratidão que atrai o milagre. É a verdade e a sinceridade de um coração grato que faz o milagre existir. Jesus quer que você passe hoje pela porta. Ele sabe que você precisa demonstrar gratidão às pessoas, mas Ele quer acima de tudo a tua gratidão a Ele. Ele reconhece quando a gratidão não passa de uma ambição egoísta. É por isso que você precisa hoje cruzar a fronteira do teu coração.
O que você espera? Qual a expectativa? Qual é a intensidade da tua alma em relação ao Espírito Santo? Você espera ser habitado por Ele para receber milagres, livramentos, curas? Ou você prefere ser habitado por Ele, porque isso vai te fazer um eleito? Muitos preferem o sentido irônico da palavra. Muitos afirmam: eu sou filho de Deus. Mas como a porta formosa, pelo lado de fora não passa de um túmulo. Meu irmão, você não nasceu só para ter um nome irônico. Você nasceu para viver o sentido da profecia. Você não nasceu para ser filho dos moldes do mundo. Você nasceu para ser filho que conhece a intimidade do Pai. Filho legítimo participa da mesa. É Deus, é o Pai quem te faz assentar na mesa com os príncipes. Preste atenção. Você não se assenta na mesa com os príncipes. Você se assenta na mesa do Pai, na condição de príncipe, porque o verdadeiro filho tem a sua realeza reconhecida na mesa do Pai. A fronteira que você precisa cruzar hoje é a fronteira do teu coração. Seja sincero primeiro com você, seja sincero com Deus, seja sincero com o Espírito Santo. O que você espera de Deus é salvação ou bênção? O que você quer de Deus é evidência aqui na terra ou eternidade no futuro? Começa a declarar, meu irmão, começa a ser grato.